Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a Mundo Record News desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Momento para atualizar informações que se marca atualidade a nível mundial. Nossa primeira paragem está a ser na Quênia. Agricultores lamentam perdas de plantações devido à praga de gafanhotos. Agricultores queixam-se de safras que foram dizimadas por infestação de gafanhotos e que afetou seriamente seus meios de subsistência. Alguns chegaram mesmo a dizer que se os gafanhotos tivessem vindo mais tarde, quando as safras estivessem prontas, pelo menos poderiam ter colhido um pouco de comida, o que não aconteceu. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura lançou uma grande operação de controle para lidar com a situação e seu impacto na segurança alimentar do Quênia com algum sucesso. As baixas temperaturas combinadas com os ventos locais restringiram a capacidade dos gafanhotos de migrar para o norte, o que significa que eles podem permanecer na região até outubro. 15 anos depois de morte de um primeiro-ministro de Líbano e de outras 21 pessoas, um integrante do grupo extremista Hezbollah foi condenado por participar de atentado. Salim Ayyash, julgado desde 2014, junto com 3 outros membros do Hezbollah, foi culpado de conspiração por cometer o ato terrorista que também feriu 226 pessoas e abalou o país em 2005. O assassinato forçou a retirada de tropas sírias que estavam há 30 anos no Líbano. Hariri era contra a influência iraniana e também síria no país, e a acusação afirmou que o assassinato foi um crime político. Mas os juízes do tribunal disseram que não havia evidências de que líderes do Hezbollah nem do governo da Síria estivessem envolvidos no ataque. O filho de Hariri, Saad, disse que aceitou o julgamento, mas que se os libaneses quiserem coexistir, todos devem admitir seus erros e falar a verdade, inclusive o Hezbollah. Para muitos libaneses, o julgamento foi uma decepção. Há 15 anos esperávamos por essa decisão e foi muito fraca, disse Ahmad Sayed. O julgamento aconteceu em um momento de turbulência econômica e política no Líbano. Apenas 2 semanas após uma enorme explosão no porto de Beirute, que matou 178 pessoas, feriu milhares e forçou o governo a renunciar. Nos Estados Unidos, convenção que também confirma adversário de Donald Trump nas eleições desse ano começa com o ataque de ex-primeira-dama Michelle Obama, atual presidente, mas Trump já responde. Por causa da pandemia, o evento é realizado pela internet. Ao defender o candidato Joe Biden, Michelle Obama afirmou que Donald Trump divide a nação e também é o presidente errado para o país. A ex-primeira-dama também disse que Trump usa o que chamou de gaiolas para abrigar crianças que entraram ilegalmente no país, separando-as das famílias. Mas a apuração de uma agência de notícias que combate as fake news mostrou que as mesmas instalações foram usadas durante a administração do marido dela, Barack Obama. Para o presidente Trump, Michelle não fez uma análise real da situação do país. Segundo ele, a economia está se recuperando, com índices de desemprego caindo mesmo durante a pandemia. O presidente também ironizou que não estaria agora na Casa Branca se não fosse pelo trabalho ruim do governo anterior, formado justamente por Barack Obama, com Joe Biden como vice. Ainda nos Estados Unidos, polícia já identifica homem que agride um motorista durante um protesto de um movimento designado Vidas Negras Importam. O homem dirigia o caminhão perto das manifestações do último domingo. Segundo testemunhas, foi perseguido pelos ativistas e, na tentativa de fugir, bateu o veículo. O motorista foi cercado e levou socos de um dos manifestantes. Em outro momento, leva um chute no rosto. Ele foi internado com ferimentos graves. O suspeito da agressão foi identificado como Marquis Love, de 25 anos. A cidade de Portland tem registrado protestos todos os dias desde a morte de George Floyd, a maioria deles violentos. Notícias agora de Covid-19. A Organização Mundial de Saúde acredita que o mundo capô de espera para a chamada imunidade de rebanho
contra o coronavírus. Um facto que acontece quando a maior parte de pessoas já está protegida por anticorpos. Segundo o OMS, menos de 10% da população global já desenvolve defesa contra a Covid-19. A estimativa foi dada pela epidemiologista Maria Van Kerkhove. Em lugares muito afetados pela pandemia, o índice de imunizados sobe a até 25%. É muito pouco e, por isso, para a OMS, a imunização natural não é a solução. A entidade também alerta que a doença está sendo impulsionada pelos mais jovens. São os assintomáticos com idade entre 20 e 40 anos que mais transmitem a doença. E uma pesquisa realizada na Califórnia, Estados Unidos, revela que diversos tipos de vírus, cima, gripe e coronavírus, podem se espalhar também para a poeira. O principal meio de transmissão é por gotículas de respiração após espirros e tosses. Os vírus podem ainda se alojar em lugares como maçanetas. Agora, os testes em laboratório mostraram que as partículas de poeira no ar também carregam o perigo. Autoridades sanitárias de Portugal estão com atenções viradas para a região norte do país por causa de novos surtos provocados por descuidos familiares. Nos últimos meses, as atenções viraram-se para a região de Lisboa e Val do Tejo, mas o norte tem registado uma subida de casos de Covid-19. Em causa estão surtos provocados por descuidos familiares. Porque é muito fácil, de facto, o convívio familiar e nós, nesse convívio, termos algumas distrações que podem levar a contágio, porque nós, mesmo sendo da mesma família, vimos daquilo que se chamam bolhas ou núcleos diferentes. E, portanto, quando nos encontramos, basta uma dessas bolhas ter um caso infectado que pode propagar. Portanto, é o que se tem estado a passar nestes surtos. A Direção-Geral da Saúde esclarece que, por ter sido a mais fustigada desde o início, a região tem já um sistema de acompanhamento da pandemia eficaz, semelhante às equipas multidisciplinares que funcionaram em Lisboa. Esse gabinete de crise já utiliza métodos muito semelhantes àqueles que foram utilizados em Lisboa, sendo que, obviamente, esta boa prática destas equipas que em Lisboa deram bons resultados podem também ser replicadas na região norte. Portugal registrou hoje mais uma vítima mortal e 132 novos casos de infecção, metade na região de Lisboa. E a África do Sul continua com fronteiras encerradas como forma de combate à propagação de Covid-19. Segundo o presidente sul-africano, os detalhes sobre as medidas dos regulamentos referentes ao confinamento em vigor incluem, entre outras, a manutenção das fronteiras encerradas, assim, as viagens aéreas internacionais de passageiros para fins de lazer, bem como as deslocações de navios com o mesmo objetivo, não estão autorizadas. O país continua a observar o recolher obrigatório. No Egito, o setor de turismo já apresenta uma ligeira recuperação graças aos viajantes locais, mas os turistas estrangeiros continuam a ser cruciais para o negócio. Segundo autoridades, os voos para a Europa devem ser retomados para ajudar a impulsionar o setor e levar os negócios a níveis sustentáveis. Na Angola, hoje agora, como tem sido o dia a dia de munícipes que moram nas zonas que lidera a lista de casos de Covid-19 na capital do país. Uma equipa de Record TV esteve na pontos onde, apesar de números altos, ainda há populares que se brincam com a situação. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde apontam que o distrito urbano da Manhanga é a zona com maior número de contágio por Covid-19, com 16% do total de casos confirmados a nível da capital e é, consequentemente, a zona mais endêmica do país. Repare agora na forma como alguns munícipes encaram o dia a dia em algumas destas zonas. Aqui, no centro da Manhanga, a movimentação é a de um dia comum. Pessoas com máscaras no rosto e com algum cuidado relativo ao distanciamento social, mas ainda assim encontramos cidadãos indiferentes à realidade. Estão na rua sem máscara e sem o respeito ao distanciamento. Este munícipe, por exemplo, só colocou a sua máscara no rosto depois de termos perguntado por ela. Ele explica que se sente incomodado.
Nas zonas mais periféricas da Manhanga, a situação já muda um pouco. Aqui, encontramos pessoas com a máscara mal posta e outras mesmo sem elas, num claro desrespeito às medidas de prevenção. Nós estamos na Manhanga, mais concretamente no bairro do Casquel. Aqui, a própria estrutura das casas, a proximidade entre uma e outra, já dificulta o processo de prevenção. Nesta casa, a preocupação é com a dona São, que já é uma senhora de idade e faz parte do grupo de risco, mesmo com todas as dificuldades relatadas pela família, relacionadas à aquisição dos meios necessários para a prevenção. Eles contam que a união tem feito a diferença. As medidas que nós estamos a utilizar são aquelas já recomendadas pela OMS, concernente à lavagem das mãos, evitar o distanciamento social, evitar estar em sítios aglomerados. Cuidar de pôr máscara e ficar dentro de casa. Nós acabamos de chegar à casa da Ingrácia. Ela vive aqui com o marido e a filha muito pequenininha. Logo à entrada, o frasco de álcool gel. Ingrácia, diz-me uma coisa. Quais são os cuidados que vocês têm tido nesse período de isolamento por causa do coronavírus? Primeira pessoa que chega em casa para visita ou para ver a bebê, já que ela é recém-nascida, antes de lavar as mãos, como a água está mais distante, damos o álcool gel. E, se pudermos, se alguém mais próximo, antes de entrar tem que descalçar chinela ou sapatos. E quando vamos à rua, usamos a máscara. Quando meu marido chega do serviço, tem que tirar toda a roupa, pôr a pasta de lado, desinfetar as mãos. Ela diz ainda ter maior atenção desde que soube que o seu município era o mais afetado, mas também afirma que parece que muitos não têm tido a mesma preocupação. Temos pensado que as pessoas não têm levado muito a sério. As regras têm sido sempre dadas, mas nem sempre as pessoas cumprem. Temos necessidade de ir à rua, né? Mas nem todas as pessoas sabem como devem se portar na rua. Nesta casa existe ainda uma preocupação adicional, a bebê da família, que exige dos pais mais atenção. Nós não damos a bebê na mão de ninguém, simplesmente mostramos ela à distância e assim conhece a bebê, sem pegar. Passamos também pela Ingumbota, detentora de 12% de todos os casos na cidade capital. E também nos deparamos com cenários que não deviam ser permitidos nesta altura de estado de calamidade. Nesta agência bancária, muitas pessoas aguardam para entrar, mas sem respeitar a distância de 1 metro para a prevenção. E na frente de todos, este senhor, que até já faz parte do grupo de risco, tem a máscara colocada no queixo. Mesmo antes de Covid-19, cabo-verdianos tinha dificuldades na sede de cuidados médicos, segundo uma nova pesquisa sobre qualidade de democracia e de governação. 52% de cabo-verdianos que teve contacto com o centro de saúde ou hospital na 2019 fala, mas foi difícil ou muito difícil obter cuidados médicos necessários. 52% dos cabo-verdianos já enfrentaram dificuldades em obter cuidados médicos em 2019. Trata-se do resultado do novo estudo do Afrobarómetro em relação à saúde no país. O estudo avança ainda que, mesmo antes da pandemia da Covid-19, mais da metade dos cabo-verdianos que já tinham tido contacto com instalações médicas públicas enfrentaram dificuldades em obter os cuidados médicos que precisavam. Os cidadãos pobres e urbanos, 66%, foram particularmente propensos em relatar dificuldades no acesso aos serviços de saúde, quase que duplicando comparativamente aos mais favorecidos, 38%. E ainda, de acordo com 34% dos entrevistados, ficaram sem atendimento médico pelo menos uma vez no ano passado. A falta de assistência médica era quase 4 vezes mais comum entre os cidadãos sem educação formal, ou seja, 54%, do que entre aqueles que com qualificações pós-secundárias, com 15%, e mais comum entre os residentes rurais, 43%, que os urbanos, com 31%. Quanto aos problemas mais importantes a serem resolvidos pelo governo, a população apontou em primeiro lugar o desemprego, 69%, segundo o crime ou segurança, 58%, e em terceira posição a saúde, com 44%.
Na revista de imprensa, se convidou, atualiza que as informações em destaque nos jornais digitais internacionais. E Dalina Ramos já está postos para trazer-nos que as notícias. A RCT destaca que hispânicos e não brancos são mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos da América. Euronews fala que a Europa aperta cerco a Covid-19. Já o Mundo ao Minuto traz que a Austrália defende que a vacina deve ser obrigatória no âmbito da Covid-19. VOA, ativistas moçambicanos exigem justiça para instrutores de polícia acusados de engravidar instruendas. Já Al Jazeera fala que Keita do Mali renuncia a cargo de presidente após golpe militar. E por último, Angola destaca militares que tomam poder no Mali anuncia eleições dentro de prazo razoável. Término na Mundo Record News e fica agora hoje em dia. Desejo a continuação de uma ótima quarta-feira.